Graça e paz, igreja. O que Deus tem falado comigo é que nós temos um Deus que Ele é um Deus do sobrenatural. Um Deus que operou no passado e que ainda opera nos dias de hoje. E eu quero já pedir que você abra a sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura comigo em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Vamos ler a leitura a partir do versículo 22. Você pode estar acompanhando aqui também pelo nosso telão. Amém? A palavra do Senhor diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, na quarta vigília da noite. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro. Disse: se és tu, Senhor, manda-me ir-te contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Até aqui, meus irmãos, feche seus olhos. Vamos entregar mais uma vez esse momento ao Senhor. Querido Deus, Pai, nós queremos, Senhor Jesus, desde já, ó Pai, te agradecer por tudo que já foi proporcionado no dia de hoje, ó Pai. Eu te peço que o Senhor continue aqui, Senhor, no meio de nós, ó Deus, que venha falar através da Tua palavra, Senhor Jesus, que nesse momento, Senhor Jesus, corações possam ser abertos, Senhor Jesus, que mentes venham ser abertas, ó Deus, que olhos venham ser abertos, ó Pai. Deus, fala poderosamente, ó Deus, que tudo venha fluir diretamente do Teu rio, ó Deus, venha fluir do Teu trono, ó Deus, sobre a Tua igreja, ó Pai. Nós te agradecemos desde agora, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Irmãos, eu já quero dizer aqui, desde o início, quando nós lemos a palavra do Senhor, eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia, mas nós vemos que de Gênesis até Apocalipse, vemos ali um grande sobrenatural de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento, até do tempo que foi formado a terra, a palavra diz que a terra era sem forma, a terra era vazia, e Deus deu forma. Deus, daquele vazio, preencheu a terra. Nós vemos que Deus, Ele criou o homem do pó, do barro, e a mulher da sua costela. Nós vemos que temos um Deus que no Antigo Testamento, Ele abriu o mar. Nós temos um Deus que naquele Antigo Testamento também, muitas mulheres que não poderiam ter filhos, e foram mães e pais de nações. Nós vemos também no Antigo Testamento, fogo que desceu do céu. Nós vemos carruagem de fogo. Nós vemos no Novo Testamento com Cristo, o quanto os milagres Ele realizou ali. Os cegos enxergavam, os surdos ouviam, o mudo falava. O Senhor, o primeiro milagre que Jesus estabeleceu foi transformar a água em vinho. Nós vemos um milagre que o Senhor também fez nessa passagem aqui, qual nós lemos, que é um milagre, é algo sobrenatural andar sobre as águas. Mas nós vemos também que este mesmo milagre também acontece nos dias de hoje. Nós vemos que Deus mandou maná do céu para o povo que necessitava naquele momento do deserto para se alimentar. E hoje Deus continua mandando maná. Mandou maná para Maceió, para Dois Riachos, para Messias, para Manchester, para Luxemburgo, para Liverpool, para Pedra Branca e outros países. Isso é o sobrenatural de Deus. Nós vemos, nossa igreja tem 3 anos, mas olha só quantas coisas já está movendo. Isso só pode ser a mão do Senhor. E o que eu quero te dizer nessa noite aqui, que não se trata da gente, não se trata de nós, não se trata de mim ou de você, mas eu quero te dizer aqui e te lembrar, na verdade, é que se você hoje escolheu ser um verdadeiro cristão,
vamos dizer assim, você escolheu esse estilo de vida, você tem que se acostumar com o sobrenatural. É o mesmo que você está dizendo assim, hoje, eu quero esse estilo de vida para mim, porque eu acredito no sobrenatural de Deus. Nós vemos aqui, eu nem falei com os irmãos, mas se eu abrir o microfone aqui, nós vamos ver vários testemunhos do que Deus já fez. Nós temos o pastor Wilson que contou recentemente o quanto Deus fez e ainda está fazendo sobre a sua vida, o sobrenatural, algo impossível aos olhos dos homens. Nós vemos até o próprio pastor Anderson já deu aqui um testemunho sobre a sua cirurgia, de algo que Deus fez na vida dele. Nós vemos aqui o presbítero Diogo também, que já deu o seu testemunho aqui e falou, quem acompanhou aqui desde o início, viu que muitas das vezes ele veio para a igreja, até mesmo de cadeira de roda, e hoje ele está jogando bola, meu irmão. Só não faz gol, mas está jogando. Ele está assistindo aí, ele está... Mas olha só, o sobrenatural de Deus, olha só o milagre que Deus ainda opera no nosso meio. Eu compartilhei aqui uma outra vez, o que Deus tinha feito no meu joelho. Nós vimos também aqui já um milagre de uma mulher que estava com uma doença e foi curada. Então, esses milagres sobrenaturais, não é só no tempo da Bíblia, no tempo antigo, esse sobrenatural também é nos dias de hoje. Eu quero te dizer que o céu, ele não é algo natural. O céu, ele é tudo sobrenatural. Então, quando nós decidimos ser cristão, levar Cristo, levar Jesus onde quer que a gente vá, a gente está levando o quê? O reino de Deus. Então, se eu entendo que o reino de Deus não é algo natural, é algo sobrenatural, então eu levo o sobrenatural junto comigo. Então, onde eu chego, as coisas não tem que ser da forma que a gente imagina, da forma que o mundo pensa. Tem que ser de um jeito incomum, não um jeito comum que acontece as coisas. E você pode até mesmo estar perguntando, mas como é que pode eu viver o sobrenatural de Deus? Como é que o sobrenatural de Deus pode vir sobre a minha vida? E aí eu já quero te dizer, eu quero que você repita comigo. Diga assim, eu não sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa incomum. Sabe o que isso quer dizer? No dicionário, algo incomum é algo raro. Eu já te digo que você é uma pessoa rara. Você é uma pessoa que Deus fez especificamente com esses detalhes, com esses traços, com essa personalidade, com esse jeito. Não há ninguém igual a você. Então você já é uma pessoa única. E também no dicionário diz que normalmente, algo incomum, é algo que normalmente não se vê ou não se espera ver. Como é que a gente pode explicar isso? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos dizer aqui que algum dos irmãos ali está com dor de cabeça. E está ali, meu irmão, estou com uma dor de cabeça aqui que eu não aguento. E aí chega um irmão e diz, olha irmão, eu tenho aqui um Dorflex, eu tenho aqui um paracetamol, qual que o senhor quer tomar? Mas tem outro que ele é uma pessoa incomum, porque isso todo mundo comum ia pensar e dar um remédio, e ele vai chegar lá, olha, estou com dor de cabeça, o irmão incomum vai chegar lá, Senhor, cura esse meu irmão agora no nome de Jesus, ó Deus, tira toda a enfermidade, tira toda a dor de cabeça, ó Pai. É assim que um cristão incomum age. Nós não agimos como o mundo está agindo, nós não agimos do jeito natural, nós agimos das formas sobrenatural. Aquilo que muitos podem olhar para a gente e dizer, não, isso não vai dar certo. São coisas que nem a própria medicina ela pode explicar. As pessoas precisam olhar para a gente e ver algo em comum, ver algo diferente, algo que muitas das vezes ela tenta encontrar em outras vidas, em amigos, em sentimentos, em momentos. Eu, quarta-feira agora, antes de vir para o culto, eu parei nesse posto, aqui próximo ao shopping, e aí encontrei uma colega de 2013, 14, mais ou menos, que eu trabalhei junto com ela. E ela parou rapidamente, opa, tudo bom, assinou para mim. E ela disse, olha, eu tenho visto lá no teu Instagram, estou acompanhando e tal, que bom, você está fazendo uma obra. E ela disse assim, cara, eu estou olhando assim para você, mas eu estou vendo algo diferente, tem algo em comum. A tua feição não é a mesma. Isso, as pessoas precisam olhar para você e para mim e ver algo diferente na gente também. É algo como, irmão, eu não sei o que é, olha, eu estou bem financeiramente, eu estou bem na minha casa, eu estou bem com a minha família, com tudo, mas eu estou sentindo algo estranho, eu não sei o que é, mas eu sei que o Farley aqui, ele tem alguma coisa que ele pode me entregar, porque eu vejo algo em comum no Farley, eu vejo que o Farley ele é diferente de todas as outras pessoas que aqui se encontram,
E sabe o que ele leva? Jesus. O que é diferente que as pessoas comuns muitas das vezes tentam achar em nós é Cristo. Porque nós espelhamos Cristo sobre as pessoas. E nós vemos que essa história de Pedro, se nós formos ler no livro de Mateus, se a gente voltar um pouco no capítulo 4, versículo 18, a palavra vai dizer que Jesus ele teve um encontro ali com Pedro e alguns discípulos. E naquele momento, foi até pouco ministrado aqui na mensagem de 5 horas sobre isso, em que Jesus encontra com eles e diz: olha só, Pedro, larga, deixa de ser pescador de peixe e vem ser pescador de homens. Naquele momento o que Jesus estava dizendo para Pedro era: Pedro, a partir de agora, tu não é mais um homem comum, você vai ser um homem comum. A partir de agora, as coisas naturais não é para você, as coisas sobrenaturais é para a tua vida. A partir de agora, Pedro, você precisa andar a tua vida alinhada com a minha. Então larga, Pedro, larga essas coisas de estar pescando peixe, agora é homens. E naquele momento, o que Pedro faz? Ele segue e vai com Cristo. Alguém está entendendo aqui? O que é que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Se nós de fato queremos viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa entender uma coisa, que as propostas do Senhor, muitas das vezes vai parecer loucura. Loucura para a gente mesmo, loucura para quem está ao nosso redor, loucura para o mundo. A proposta de Deus que Ele vai colocar muitas das vezes sobre a nossa vida, são aquilo que vai muitas das vezes contra todos. Porque Deus, Ele vê que você não é uma pessoa comum, mas Deus Ele quer estabelecer algo sobrenatural através da sua vida. Quem aqui muitas das vezes não precisa levantar a mão, mas quem muitas das vezes não estava em algum lugar e Deus falou assim: filho, ore por essa pessoa. Filho, dê um abraço nessa pessoa. Filho, diga isso para essa pessoa. E muitas das vezes nós negamos de fazer isso. Nós não realizamos, não oramos, não falamos, damos as costas. Mas Deus está dizendo: filho, eu quero que você viva aquilo que aqueles homens também viveram. A gente pensa que muitas das vezes os milagres e as coisas cessaram, acabaram. Não, irmãos, estão também nos dias de hoje. Só que você precisa entender uma coisa. Quando foi lido aqui no culto das 5 horas, foi lido Lucas capítulo 5, onde fala essa mesma passagem de Mateus 4:18. Só que ela explica que quando Jesus se encontra, Ele diz: Pedro, lança a rede. E Pedro lança a rede. Pedro já tinha pescado a noite toda, não tinha conseguido nada. Mas Jesus disse: vai lá, meu irmão, joga a rede. E quantas das vezes a gente está tentando com as nossas forças naturais, fazendo alguma coisa, e quando Deus fala conosco e diz: filho, faz desse mesmo jeito, só que assim. E a gente diz: mas Senhor, eu já tentei por meses fazer assim, não deu certo, agora não vai dar certo, isso é coisa da minha cabeça. E Deus está dizendo: filho, joga a rede. Filho, joga a rede, agora vai ser diferente, porque agora eu estou contigo. Não vai ser coisas com as tuas mãos, não vai ser de algo natural, vai ser algo sobrenatural que vai acontecer na tua vida. E naquele momento Pedro poderia ter questionado Jesus: mas Jesus, eu trabalhei a noite toda, eu sou pescador, o Senhor, quem é o Senhor? O Senhor entende o que de pesca? O Senhor entende o que de peixe? Mas Pedro até falou: olha, Senhor, eu trabalhei a noite toda, não consegui nada, mas segundo a tua palavra, eu lançarei novamente. É isso que nós precisamos saber ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir o momento que Deus está falando para nós lançarmos a rede. Precisamos ouvir o momento que Deus está dizendo assim: você vai sair agora dessa inércia e vai precisar avançar, mas é sobre a minha palavra. Quando Pedro estava no barco, já lá junto com os discípulos, ele não foi já andando. Ele disse: Senhor, se és tu,
Me chama para eu ir até aí. Tipo, Senhor, se és tu, lança uma palavra sobre a minha vida. Porque se eu me atrever a atravessar o mar, por conta própria eu posso me afundar. Mas se o Senhor me chamar, eu não vou me afundar. É isso que nós precisamos, Senhor. Lança a tua palavra, para que nós venhamos de fato caminhar de uma forma sobrenatural. Porque não se trata das nossas mãos, não se trata do que o homem pode fazer, mas é o que Cristo pode fazer através da minha e da tua vida. As pessoas podem até falar, não vai acontecer. Você diz, vai, porque Deus me mostrou, porque Deus lançou a palavra. Quando Deus lança a palavra, meu irmão, não há nada que impede. Agora você precisa entender de uma coisa. Você precisa ser obediente. Você precisa crer. Porque Pedro, ele não quis questionar o Senhor. Ele obedeceu. Ele poderia ter colocado várias barreiras, mas ele decidiu obedecer ao Senhor. Ele decidiu naquele momento crer. Desde o momento que Jesus chamou ele para ser pescador de homens, ele largou tudo. Olha, era a melhor pesca que Pedro tinha feito em toda a sua vida. Mas ele largou tudo, porque ele tinha uma palavra. Ele largou tudo porque ele sabia que aquele Jesus, que o Deus ao qual nós servimos, é o Deus do sobrenatural, é o Deus que tudo pode, é o Deus das causas impossíveis, é o Deus que tudo pode fazer. É aquele Deus que quando o homem diz, não tem mais jeito, Deus diz, tem. Não pode, Deus diz, quem dá a última palavra sou eu, a última palavra é minha. É por isso que eu sempre falo, mães, nunca deixe de orar pelos seus filhos. A última palavra é do Senhor. A minha mãe e a minha esposa oraram por mim por quase 10 anos. Olha só onde eu estou, meu irmão. Porque Deus é quem dá a última palavra. O homem pode olhar para você e dizer, não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus diz, tem jeito, tem solução. Porque eu dou a última palavra. E eu quero te dizer também que vocês precisam estar pronto para ouvir. Se você não estiver pronto para ouvir, se você não sentar para ouvir, você não está pronto para ensinar. Muitas das falhas nós queremos fazer tudo de uma forma emocional, mas nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Nós vemos que em Mateus 16, quando Jesus pergunta para Pedro, você sabe quem eu sou? E Pedro diz, sim, eu sou o Cristo. E naquele momento, Jesus fala, verdadeiramente quem te revelou foi o Pai. Não foi pela carne e por sangue, mas foi realmente o Pai que te revelou. E ele disse, teu nome será Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão. E ele diz ainda, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Mas até chegar aí, até chegar essa parte, primeiramente, Pedro, ele precisou passar pelo processo de ouvir Jesus. Pedro, naquele momento que Jesus pergunta a ele, Pedro já tinha uma intimidade com Jesus, que ele já conhecia quem era Jesus. Então, para que nós venhamos também fazer grandes obras, nós precisamos primeiramente ouvir. Porque naquele momento que Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, a partir de agora, eu estou edificando sobre a tua vida. Tudo aquilo que você viveu comigo sobrenaturalmente, você também vai viver agora, a partir de hoje. E você vai levar isso adiante para as outras pessoas. A palavra diz que quando Pedro passava, meu irmão, a sombra dele já curava essas pessoas. É o sobrenatural de Deus agindo ali na vida dele. Porque Pedro compreendeu. E o Senhor deixa ali bem explicado, o que você ligar na terra, será ligado no céu. Muitas das coisas não acontecem na nossa vida porque nós não ligamos. Nós já entramos como perdidos, como não tem jeito. A gente recebe uma notícia, e com aquela notícia, em vez de a gente já dizer, ah, meu Deus, Ele pode todas as coisas. Senhor, eu estou ligando aqui agora na terra. Assim, a gente muitas das vezes se desanima.
e deixa as palavras do mundo entrar na nossa mente, nos bloqueando. E eu vou te dizer que muitas das vezes a conta não vai fechar. Você vai olhar para um lado, para o outro, não vai fechar. Porque para a gente viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos parar de estar olhando da forma natural como a gente olha como homem. A gente precisa entender que não é com esses olhos aqui, mas é com os olhos espirituais que nós olhamos. A única certeza que eu te garanto que vai dar certo é porque quem te chamou, Ele é fiel para cumprir. Não é as minhas palavras, não é as palavras dos pastores, não é a certeza dos pastores, não é as certezas dos obreiros ou dos líderes da casa. A certeza é a palavra do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E nós vemos no versículo 26 dessa passagem, em que ali cita só os discípulos. Quando vai relatar sobre os discípulos que estavam no barco, a palavra no versículo 26, ela não diz, olha, era Pedro, era Tiago, era João, era André, não. Ela diz, os discípulos estavam no barco. Mas quando chega no versículo 28, a Bíblia faz questão de colocar o nome de Pedro. Sabe por quê? Porque naquele momento Pedro estava se posicionando. É como a gente falar aqui sobre esse culto. Olha, amanhã alguém perguntar para a gente, como é que foi o culto ontem? Irmão, foi uma bênção. Tinha quase 400 pessoas. Mas olha só, o David subiu para ministrar lá. Meu irmão, Deus usou ele sobrenaturalmente, que a igreja foi tomada. Olha, meu irmão, ontem o culto foi uma bênção. Tinha muitas pessoas, mas quando eu entrei ali, o presbítero Jeffrey, no diaconato ali, me deu um abraço. E eu senti sobrenaturalmente a presença de Deus já naquele lugar, na porta do culto. Quando nós citamos o nome de uma pessoa, é porque nós estamos dizendo, aquela pessoa está vivendo realmente o sobrenatural de Deus. A Bíblia não fez questão de dizer quem eram todos os discípulos, mas fez questão de falar quem era Pedro, porque Pedro naquele momento se posicionou diante das tempestades. E isso, eu quero te dizer, o sobrenatural de Deus pode acontecer hoje também na tua vida. Vai depender do teu posicionamento. Vai depender do teu posicionamento, se você vai fazer como Pedro, ou se você vai fazer como aqueles discípulos. Evangelista Tiago, hoje pela manhã, ele disse, olha, todos nós aqui temos o mesmo privilégio, a mesma chance diante do Senhor. Não tem essa história de, olha, isso aqui é melhor para mim, isso aqui não. Todos nós somos privilegiados diante do Senhor. A diferença é que alguns homens tomam a decisão de sair do barco, outros querem continuar, outros nem para o barco vão, ficam lá na areia. Mas todos aqueles discípulos que estavam lá no barco, eles tiveram a mesma chance que Pedro. Mas somente Pedro experimentou o sobrenatural, porque somente Pedro se posicionou. O que eu quero dizer é que todos vocês aqui hoje também podem viver isso, mas vai depender do teu posicionamento, se você quer fazer como Pedro, ou se você quer fazer como os outros discípulos. A questão, irmãos, é que muitas das vezes nós queremos o controle de tudo. Se algo não está no meu controle, se algo não está nas minhas mãos, eu não acredito. Porque é natural do ser humano a gente ter medo. É natural do ser humano a gente só acredita muitas das vezes se aquilo já está aqui. É como esse copo com água, se não tiver na minha mão, eu não creio que tem água aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Das vezes que eu tive mais medo, foi as vezes que o Senhor mais fez o sobrenatural sobre a minha vida. Porque Deus, Ele não diz que vai tirar o medo, mas o Senhor, Ele diz, eu estarei contigo. Sabe, Pedro, naquele momento, você acha que Pedro não teve medo? A própria palavra fala que Pedro e os seus discípulos achavam que Jesus era um fantasma, e eles começaram a gritar. Então imagina, vários homens dentro do barco gritando, desesperados, com medo.
Mas naquele momento, Jesus, ei, calma, sou eu. Sou o grande sou na tua vida aqui, calma, eu estou aqui no controle de tudo. E naquele momento, o que Pedro faz? Diz, eu vou me posicionar. Nós não podemos deixar que o medo, muitas das vezes, seja barreira da gente avançar. Nós temos todos os cultos aqui, que temos os convites, que chamamos, irmãos, quem quer receber algo de Deus, vem aqui na frente. E nós vemos que muitas das vezes, é uma grande barreira para a pessoa se levantar e chegar aqui. Mas você precisa vencer isso no nome de Jesus. Porque quando você vem aqui na frente, meu irmão, você está se posicionando no mundo espiritual. Está dizendo, a partir de hoje, eu estou me posicionando diante do Senhor. A partir de hoje, eu quero viver o sobrenatural. A partir de hoje, eu quero sair do barco, da inércia. E eu quero viver aquilo que Deus quer viver sobre a minha vida. Em 2 Timóteo 2,7 vai dizer que, porque Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não temos espírito de covardia, irmãos. Só que muitas vezes nós deixamos a carne falar mais alto do que o nosso espírito. Então nós precisamos nos alimentar cada vez mais da presença de Deus. Eu queria já dizer para você que hoje Deus chama pessoas aqui. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, Deus falava comigo que há pessoas aqui nessa noite que precisam, e o Senhor já tem chamado para viver o sobrenatural com Ele. Há pessoas aqui em que o Senhor já disse, filho, a palavra já foi lançada no teu coração. A palavra já foi colocada no teu coração. Só que o que está faltando é o teu posicionamento. Você não crê no Deus do sobrenatural, você não crê no Deus do impossível. Eu sei que a tempestade, muitas das vezes, ela nos assusta. Nós achamos que estamos sozinhos, mas deixa eu te falar uma coisa. É melhor estar na tempestade com o Senhor do que no barco sozinho sem Ele. Porque muitas das vezes nós queremos ficar no barco, achamos que é seguro, que é confortável. E nós não queremos sair, porque se a gente sair, a gente sabe que é uma grande tempestade. E essa tempestade é dentro da nossa casa, é dentro da família, é dentro do trabalho, é dentro do ambiente onde nós estamos. E nós não queremos enfrentar essa tempestade. Mas deixa eu te falar, o Senhor, Ele está contigo. O Senhor não te chamou para ser uma pessoa comum, mas ser uma pessoa em comum, para viver o sobrenatural dEle sobre a tua vida. Vocês foram chamados para levar o ID, a palavra do Senhor, e realizar, porque a palavra diz que em meu nome realizarão curas, expulsarão demônios, falarão em outras línguas. Deus não nos chamou apenas para sentarmos no domingo, mas nos chamou para verdadeiramente, quando Ele encontrava com seus discípulos, com as pessoas na rua, Ele dizia, venha, me acompanhe. Era o mesmo de dizer, filho, venha viver o sobrenatural. Nós não podemos chegar na igreja e entrar e sair do mesmo jeito. Não, irmão, isso acontece lá no mundo, aqui tem que ser diferente. Aqui tem que ter o mover de Deus sobre a nossa vida. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos clamar. Nós precisamos fazer que nem Pedro, se levantar e dizer, Senhor, se és Tu mesmo que queres sobre isso, sobre a minha vida, me faz ir até aí. Me faz, Senhor Jesus, realmente eu avançar, eu ter coragem. Tira todo o medo, Senhor. Nessa noite, todos aqui têm a mesma, não chance, mas eu digo assim, a mesma posição diante do Senhor. O que vai mudar de hoje para amanhã, o que vai mudar de hoje para essa semana, vai ser o teu posicionamento. Vai ser o que você quer fazer de agora por diante. Se você quer viver o sobrenatural de Deus. Porque eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero viver todos os dias o sobrenatural. Eu quero viver todos os dias aquilo que aqueles discípulos viviam, Senhor. Eu não quero andar na rua e ser uma pessoa comum, mais uma pessoa que está entrando para a estatística, não. Eu quero viver o sobrenatural de Deus sobre a minha vida.